Paz, meus queridos amados irmãos e amigos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora o capítulo 14 de 2 Reis, e que o Eterno, o Soberano, nos conceda a graça de não apenas compreender o texto e inferir dele o máximo, mas também de aplicar esse texto às nossas vidas, e assim nós sejamos edificados. Amém? Então, o capítulo 14, nós vamos dar a ele o seguinte tema: entre vitórias e derrotas. O orgulho precede a queda. Então, o tema que vamos dar para esse estudo é: quando o coração se exalta, até uma vitória se torna o caminho para a ruína. 2 Reis 14 é o retrata, melhor dizendo, o reinado de Amazias. Amazias reina sobre Judá. E também trata sobre o reinado de Jeroboão II. Jeroboão I foi o primeiro rei do reino do norte, e Jeroboão II é um dos seus descendentes, alguém depois, não descendente direto dele, porque teve várias dinastias, o reino do norte, né? Isso é uma curiosidade interessante. Enquanto o reino do sul teve apenas uma dinastia, o reino do norte teve várias. Depois eu vou verificar isso e posso até compartilhar com você também, mas é uma coisa interessante a gente observar isso. Então, Amazias, ele começa bem, executa os assassinos de seu pai, conforme a lei, ele não mata os filhos, ele mata só aqueles que assassinaram. Ele vence os edonitas e demonstra zelo por justiça, mas ele comete um erro. Ele se embriaga com a vitória e desafia Israel. Isso faz com que ele venha colher uma derrota e uma profunda humilhação. Este capítulo, meus queridos e amados irmãos, é um alerta claro. Vitórias sem humildade podem se tornar armadilhas fatais. Enquanto isso, o reino do norte, enquanto isso acontece com Amazias, no reino do norte, Jeroboão II restaura as fronteiras e dá prosperidade ao povo, mesmo sem abandonar os pecados de Jeroboão I. Que ontem eu falei que sempre é uma referência de alguém que fez o que é perverso. Jeroboão I é sempre referência de alguém que é perverso. Então a misericórdia de Deus persiste em meio à rebeldia. Deus tem um plano, um projeto, e ele vai levar esse projeto até o fim. Não vai ser a maldade ou a rebeldia do ser humano que vai atrapalhar, não é verdade? Isso é maravilhoso, nós lembrarmos disso. Vamos então ao texto em si. Observe os versículos de 1 a 6, o reinado de Amazias e a justiça inicial. Amazias, filho de Joás, observe isso, ele reina em Judá, e ele faz o que é reto, mas não com o coração totalmente consagrado. O versículo 3 mostra isso. Ele mata os assassinos do seu pai, mas ele poupa os filhos dos assassinos. Isso ele faz não de modo aleatório, ele faz obedecendo o que está na lei de Moisés. Isso é interessantíssimo. A título de aplicação, nós podemos dizer o seguinte, que a integridade parcial é melhor do que a corrupção total, isso é óbvio. Mas Deus deseja uma integridade plena. Deus quer que você se entregue completamente, não basta ser meia pedra e meio tijolo, tá entendendo? Seja completo, pleno. Entregue-se ao Senhor de corpo e alma. O versículo 7, a vitória sobre Edom. Amazias derrota os edonitas. Os edonitas são descendentes de Esaú, para você lembrar disso. No Vale do Sal, e toma Selá, mostrando assim uma força militar e consolidando sua posição como governante. Então, a título de aplicação, veja isso: o Senhor dá vitórias aos que se mantêm dentro da sua lei, mas a vitória deve cultivar humildade
e não arrogância. E é por esse caminho que ele vai. Ele, em vez de se reconhecer e se tornar humilde, ele se torna arrogante. Observe agora os versículos de 8 a 14. O desafio de Amazias, um desafio insensato ao rei de Israel, que na época era Jeoás. Ele, inflamado pela vitória, Amazias desafia Jeoás. Joás é o pai de Amazias, do reino do sul. Jeoás é um rei, que está reinando em Israel, no reino do norte. Então, Jeoás tenta dissuadi-lo com uma parábola do espinheiro e do cedro. E ele quer transmitir a ele uma lição de prudência, mas Amazias ignora e é derrotado. E Jerusalém é saqueada, e os muros caem, e os tesouros do templo é levado por Jeoás. Então, uma lição nós podemos aprender, é interessante isso aqui, porque aconteceu com Amazias aqui no reino do sul, o que vai acontecer muito tempo depois, novamente, com Josias. Porque aqui nós temos Amazias, depois vai ter Uzias, depois vai ter Jotão, depois vai ter Acaz, depois vai ter Acazias, depois vai ter Manassés, Amon, aí vem Josias. Tem, no mínimo, entre ele, 6 reis, entre os dois, mas ele praticamente, Josias vai repetir a mesma coisa com relação ao rei do Egito. Você vai ver isso, quando chegar lá, você vai observar essa questão, como isso se parece. Então, deve lembrar o seguinte, o orgulho leva à queda. Quem não ouve conselhos sábios, ele colhe vergonha e a derrota. Então, lembre disso. Observe agora os versículos 23 a 29, o reinado de Jeroboão II. Enquanto Judá amarga essa humilhação da derrota, Jeroboão II em Israel amplia as fronteiras e dá prosperidade ao povo. Não por sua bondade, porque ele era ímpio, mas porque Deus, vendo a aflição de Israel, ainda assim mostra misericórdia. E ontem eu disse que o fato de Deus mostrar misericórdia não quer dizer que Deus está tá apoiando, validando. Não, ele dando a ele uma oportunidade de se arrepender. Lembre disso, grave no seu coração. Então, a fidelidade de Deus, ela não depende da fidelidade do homem. Ele age para preservar o seu povo, mesmo quando o povo não merece, e para honrar a sua aliança, o seu plano, o seu projeto, o seu propósito. Deus vai levar, pense em uma embarcação que é para levar a um porto seguro, com segurança. Está entendendo? Deus vai levar, Deus conduz, Deus é o grande comandante da história humana, e ele vai levar o seu plano a um bom termo, em segurança, um porto seguro. Nada vai atrapalhar. Você se alegra com isso? Eu fico muito feliz, muito contente com isso. A título de reflexão teológica, eu quero dizer o seguinte, Matthew Henry, por exemplo, ele comentando, ele diz, Amazias mostrou zelo, mas ele não soube conter o coração. Olha, a vitória o perdeu, não o salvou. Matthew Henry comenta isso, Incrível esse comentário dele. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, ele faz um alerta, ele diz, nada é tão perigoso quanto o orgulho espiritual. O orgulho transforma bênçãos em tropeços. João Calvino, ele destaca, ele diz que Deus mostra bondade mesmo aos rebeldes, para que ninguém tenha desculpa. Sua misericórdia não anula a sua justiça. O fato dele ser misericordioso não quer dizer que ele mitigou, ele passou um pano. A justiça vai ser cumprida. Deus vai trazer justiça, sim. Lembre disso. Então, a história de Amazias e Jeroboão II é um espelho da nossa tendência de nos exaltar após pequenas vitórias. Deus mostra
A soberba é traiçoeira, Deus está mostrando isso. E a graça permanece apesar dos homens. A soberba é traiçoeira, o que nós aprendemos nesse capítulo, é isso que ele está dizendo. A soberba é traiçoeira e a graça permanece apesar dos homens. Não é por causa dos homens, mas apesar deles. Né? A título de conclusão, eu quero dizer o seguinte, que em 2 Reis 14, nós vemos que a obediência parcial, né, o orgulho e autossuficiência derruba até reis bem-intencionados. Amazias colhe vergonha por ignorar conselhos sábios. Jeroboão II colhe prosperidade, não por mérito, não, mas por pura compaixão divina. Uma pergunta para você, você transforma vitórias em adoração ou em orgulho? O que você tem, o que a vitória tem sido para você? Que cada conquista, né, das nossas conquistas nos faça mais humildes, mais dependentes, mais gratos. Aquele que sustenta reis e reino, né, e corações, nós possamos ser mais gratos àquele que sustenta reis, reinos e corações. Que Deus abençoe você, que Deus sustente você. E lembre, a humildade, Paulo escrevendo no Novo Testamento, né? A humildade é o vínculo da perfeição. Olha, incrível, né? Bonito. Que Deus abençoe você. Fique em paz. Tchau, tchau.